Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, mais uma edição do Jornal em Foque ao vivo. E nesta quarta-feira, dia 14 de agosto, nós estamos recebendo, com muito prazer, dois médicos, dois professores de medicina. O ortopedista Alexis Carneiro e o psiquiatra Sidney Gaspar. Nós vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos jornais e dos sites com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O jornal A Tribuna traz a manchete. Grela defende maior rigor na saída de presos. Na Folha de São Paulo, acuado, Alckmin diz que cartel atuou em outros estados. No Estadão, Estados Unidos dizem que espionagem ajudou a proteger brasileiros. No Santa Portal, aposentados de todo o país protestam contra fator previdenciário. No site do Boc News, Prefeitura cede 2 áreas para a nova sede da USP em Santos. No G1 Santos e região, imagens mostram lojas vizinhas sendo assaltadas em São Vicente. E no portal da UOL, empresas do cartel em São Paulo receberam 401 milhões de reais de estatais da União. Chico. 8 horas e 6 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem, e no programa de hoje nós vamos debater a saúde pública no Brasil. O programa Mais Médicos do Governo Federal, a contratação de médicos estrangeiros, a residência médica, o ensino médico, tanto público quanto privado. E vamos saber dos nossos convidados, 2 professores de medicina, 2 especialistas, um ortopedista e outro psiquiatra, por que a falta de tantos profissionais em determinadas especialidades médicas. Especialidades como, por exemplo, pediatria, psiquiatria e ortopedia traumatologia, que são essenciais para o atendimento do cidadão. Mas o debate em torno de todos esses temas fundamentais para o Brasil nos dias de hoje, vocês vão acompanhar daqui a pouco, porque agora a Paula Paparelli vai nos trazer todas as informações a respeito da previsão do tempo para hoje e também do movimento de balsas e estradas. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de chuva durante todo o dia. A temperatura varia entre 13 e 20 graus em Santos e a tábua das marés. As ondas podem chegar a no máximo 1,5 metro nas praias da região. Vamos agora às informações das estradas. Trânsito na chegada a São Paulo, no trecho de Planalto, entre os quilômetros 13 ao 10. No sistema Anchieta Imigrantes está em vigor a operação 5x5, com as pistas norte da Anchieta Imigrantes para quem vai sentido São Paulo. E as pistas sul da rodovia Anchieta Imigrantes são utilizadas para quem vem sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni têm trânsito normal até o momento. E as balsas? A travessia entre Santos e Guarujá opera com 6 embarcações. O tempo de espera é de 15 minutos em ambos os lados. Guarujá e Bertioga opera com uma embarcação com 20 minutos de espera. E você pode participar do programa pelas redes sociais. Envie sua pergunta pelo Facebook e Twitter através do Enfoque Jornal ou ainda por e-mail je@enfoquecom.com.br. Lembrando que você pode assistir o jornal ao vivo através do site Santa Portal ou acesse o nosso canal youtube.com/enfoquejornal. Chico. Participe questionando os nossos convidados no programa de hoje. São 8 horas e 8 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing,
processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Unisanta em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br. O Jornal BOC News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o BOC News ao seu jornaleiro. Jornal BOC News, gostoso de ler e bom de negócios. O programa 40 a Mais esse sábado falou sobre a importância de uma atividade mental ativa na terceira idade. Nossas entrevistadas foram a fotógrafa Berenice Kaufmann e a psicóloga Sandra Tarriconi. As duas mostram que esse pode ser um bom momento para grandes transformações. Não perca nossas reprises e até lá! Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta... Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, dia 14 de agosto. E hoje nós estamos recebendo 2 médicos, 2 professores de medicina. O ortopedista Alexis Carneiro e o psiquiatra Sidney Gaspar. E agora nós vamos assistir a reportagem de hoje, o VT, que trata de um problema seríssimo, que é a demora no atendimento no PS Central, não é isso, Paulo? É isso mesmo, Chico. Em Santos, quem foi procurar por um médico ontem no pronto-socorro central da cidade precisou ter muita paciência. Teve gente que chegou logo cedo e até à tarde não tinha recebido atendimento. No pronto-socorro central de Santos, a situação nesta tarde não era... A sala de espera ficou lotada. O que não faltavam eram pacientes à espera de atendimento. Simone chegou aqui às 6 horas. Diz que machucou a mão com um caco de vidro. Fui passar a mão na pia da minha cozinha e tinha um caco de vidro, eu não vi, espetei na mão. Está desde ontem à noite aqui na minha mão está inchada. E eu estou aqui desde as 9 horas da manhã, ainda não consegui passar por médico, é um desrespeito com as pessoas. Ela afirma que não há profissionais suficientes. Quantos médicos estão atendendo que a senhora tem visto? 1. E na hora que eu chamei vocês, não tinha nenhum. Estava lá na emergência. Quer dizer, tinha que ter 1 na emergência, pelo menos, e 1 ou 2 para atender a população, né? Antônio também reclama. Trouxe a filha para o pronto-socorro, fala que tem pelo menos 30 pessoas na frente dela. E, para a surpresa dele, o único médico do período teria privilegiado um atendimento. De repente, o médico passou uma moça na frente? Ele entrou, chamou ela, foi lá e atendeu ela e não teve respeito com os demais. Quantas pessoas foram prejudicadas no seu ponto de vista? No mínimo 80 pessoas. O que ele falou? Ele pegou e falou que atendeu e pronto. Se ela tivesse pelo menos chegado em ambulância ou se ela tivesse no chão com dores, tudo bem, poderia ser atendida, mas da maneira que ela estava bem, uma pessoa jovem, forte, não estava com sintomas nenhuma de dores, ele pegar e pôr na frente está errado, né? É um descaso com a saúde, né? Eu acho que está tudo errado. Muito bem, aí está a reportagem no Caderno Regional a respeito da demora no atendimento do PS Central. E a Prefeitura de Santos esclareceu, por meio de nota encaminhada à nossa redação, informando que havia um número suficiente de médicos de plantão, 5 clínicos gerais e 1 ortopedista, e que foram realizados das 7 da manhã às 7 da noite de ontem 360 atendimentos, sendo 15 emergências, o que contradiz as declarações dos munícipes, dos cidadãos que foram ouvidos pela reportagem. Doutor Alexis Carneiro, doutor Sidney Gaspar, prazer recebê-los. Bom dia, muito obrigado pela presença. Eu gostaria inicialmente, doutor Alex, da sua avaliação a respeito dessa rotina
no PS Central de Santos e nos PS de todo o Brasil, a demora no atendimento. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Quando a gente fala em saúde pública, não existe cidadão neste país, não tem uma crítica a fazer, e eu sou um dos primeiros a fazer. Ela é falida, a saúde pública precisa ser reavaliada, assim como o transporte, assim como a educação e tudo mais. Nós estamos do avesso, nós não estabelecemos metas para sobre essas metas, traçarmos estratégias. Discutir quanto tempo de espera acontece ali é uma coisa que apenas denuncia o que nós já sabemos. Eu gostaria de discutir com os poderes públicos do município, do estado e da federação em uma só voz, o que não existe, uma política verdadeira de saúde pública que atendesse a essas situações para que não houvesse mais filas de espera para o brasileiro, que é um cidadão de primeira classe, nos pronto-socorros, nos pontos de ônibus para ele ir ao trabalho, nas escolas para chegar até a escola, mães ou o que quer que seja para deixar seus filhos, que o transporte público também fosse, assim como a saúde, que é prioritária entre todos os demais, porque trata da vida das pessoas. E nós sabemos que o SUS, que tem uma proposta maravilhosa de assistência, ele não é focado com a devida atenção. Nós não temos uma política que seja compatível com os anseios de quem se preocupa com o tema, não vive isso agora por conta de novela ou por conta de notícias últimas que dão conta de soluções imediatistas para um grave problema que se arrasta. Importar médicos, importar daqui a pouco engenheiros, que eu já ouvi também comentários, é como você fazer o contrabando de médicos, de engenheiros, sendo que nós temos excedentes de médicos não aproveitados, de jovens que querem trabalhar e aprender e aperfeiçoar seus estudos após a faculdade e não tem um programa de metas que contemplem isso e que chegam num curto espaço de tempo, talvez 10 anos no máximo, a uma solução deste problema. Nós temos que ter estratégias a partir das metas. Nós não temos nem as metas. Então, dizer que hoje é assim, amanhã você vai ser. Vai continuar? Provavelmente a mesma coisa. E não existe nada que sinalize para uma solução. Sobretudo quando se foca na eleição. A eleição é para ganhar votos. Então, o que é bom? Vamos fazer alguma coisa que mexa com a população e que demonstre que pelo menos um dos poderes está atuando. Quando tem que ser um poder, junto com o outro, eu me refiro ao federal, ao estado e ao município. Todos interagindo na direção única da melhoria do serviço de saúde pública. Pois é, até parece que os médicos são os únicos vilões dessa história. Doutor Sidney Gaspar, o senhor é médico, psiquiatra, enfim. Como é que o senhor avalia essa situação? É uma situação de rotina, do dia a dia, da demora no atendimento, da falta de médicos, enfim. Bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia a todos, agradeço o convite. Estava ouvindo o Alex e, de fato, né, Alex, a gente, na prática, não vê uma grande articulação, não vê uma dotação orçamentária que equilibre isto. Nós tivemos o ano passado a votação da chamada PEC 29, na qual o governo federal vetou vários artigos na qual havia uma destinação de recursos maior para o SUS. Isso é um estrangulamento. A falta de uma articulação, porque a gente pensa muitas vezes, por que uma pessoa vai ao pronto-socorro e acontece um conflito até em algumas situações. Sim. Porque o médico que trabalha numa emergência, muitas vezes ele está lá esperando um infartado, esperando alguém que foi atropelado, uma situação mais emergencial, ele fica atendendo febrinha, diarreia, gripinha, bobaginhas. Mas assim, como é que é o lado do cidadão? O cidadão, se ele for hoje numa policlínica porque ele está com um quadro respiratório, uma virosezinha de inverno, ele chegar lá, ele vai ser atendido no dia ou ele vai ser agendado para não sei quantos dias lá na frente? Então, acaba sendo o pronto-socorro um dos poucos lugares da estrutura de rede de assistência que a pessoa é atendida na hora e no ato. Então, ele vai lá, ele acaba esperando, ele espera 2, 3 horas, mas ele sai com algum atendimento do que simplesmente ele sai com agendamento
quando ele consegue o agendamento, porque às vezes tem unidades que abrem o agendamento só no começo do mês, coisas desse tipo, que são evidências assim de uma não conversa de diferentes áreas da assistência para que a gente tivesse uma prestação de serviço mais equilibrada. Como o Alex falou, o SUS é um sistema de saúde muito interessante. O maior problema do SUS é a porta de entrada dele. Porque a partir da hora que a pessoa entra na porta de entrada do SUS, não vai ser operada no centro cirúrgico de pior qualidade, o centro cirúrgico que não tem o bisturi porque o paciente é do SUS. Não, ele vai ser operado com qualidade, ele vai ter uma UTI também com qualidade, ele vai ter respostas com qualidade. O grande problema é a porta. E até hoje a gente não conseguiu equacionar. E nós temos ainda no Brasil uma outra questão que eu acho que é muito importante. O Ministério da Saúde, ele tem que fazer políticas públicas para uma cidade como Santos, que tem um IDH do porte que Santos tem, e tem que fazer políticas públicas para uma cidade no interior do Piauí, que tem um IDH que a gente precisa botar um microscópio para conseguir enxergar onde está localizado. Doutor, não adianta nada, doutor Alex, mandar o médico para essa comunidade se não houver um mínimo de estrutura, um mínimo de equipamento. Como é que o médico pode atuar sem esse equipamento, doutor? É resolver o problema da fome dessas regiões, mandando para lá o cozinheiro, mas sem levar o fogão, a panela, o garfo. Os alimentos. Os alimentos. Quer dizer, é uma coisa que pelo menos mostra o que você faz. Isso não tem nada a ver com aquilo que eu sempre sonhei, desde criança. Desde quando, ainda pequeno, eu vi meu pai doar ouro para o bem do Brasil. E ele disse, você vai ver o país que nós vamos deixar para vocês. 60 anos depois, esse país eu ainda não vi. Então, eu não quero mais falar no futuro, eu quero falar no agora. E hoje é estabelecer metas para sobre elas fazer estratégias, não só da saúde pública, sobre todas as coisas que não estão bem feitas, porque estão do avesso. E quando elas estiverem estabelecidas, as estratégias vão te levar, no médio prazo, a atingi-las, como a Coreia fez. A Coreia tinha carência de valores, de conhecimento. Ela investiu 20 anos em tecnologia, de formação e capacitação. Hoje ela é líder na eletrônica. O Brasil está formando jovens líderes em quê amanhã? Eu não falo da saúde, eu falo de tudo. E curiosamente, né, Alex, os coreanos há anos atrás vieram no Brasil, inclusive, analisar o desenvolvimento brasileiro. Exatamente. Levaram algumas coisas daqui, talvez como não fazer, né? E investiram basicamente em educação. Em educação. É uma geração de investimentos em educação. Se o Brasil não fizer o mesmo, não vai sair desse lugar. Não tem engenheiro, não tem médico, não tem ninguém. O senhor fez referência ao contrabando de médicos. Contratação de médicos estrangeiros, eu queria colocar isso para os nossos especialistas. Vai resolver alguma coisa? Isso eu vejo uma excrescência de quem se preocupa em resgatar prestígio. Porque você vai trabalhar com uma coisa que a população vai dizer, é mesmo? Porque eu fui lá e fiquei horas. E você vai indignar uma classe que, somando, vamos falar em 0,5% da população. Então dá para bater, porque a pancada não vai doer. Assim como engenheiros, preparem-se. Engenheiros mais médios não chega a 1%, 0,7% da população. Então pode fazer. E dentistas também estão na mira. Agora, isso atende uma campanha para dizer, eu faço a minha parte, eu estou ligado no assunto. É um programa eleitoral, por exemplo. Isso. Agora, enquanto nós tivermos políticos preocupados com a eleição, o povo vai sofrer, porque não existe esperança para essa geração. E então, isso eu fico triste. Você concorda? Olha, essa questão que nem o Alex está falando, em vários países do mundo existem médicos estrangeiros que trabalham nesses países. Aqui existe também. Aqui existe também. Já, nada contra. Sempre teve. Mas vem pela porta da frente. Exatamente. Existem provas de avaliação. Eu não chego nos Estados Unidos, nem vocês, chegamos lá e falamos, vamos operar. Quando você vai fazer um estágio nos Estados Unidos, você é um observador apenas, você não pode botar a mão num paciente porque você não tem autorização do board americano para fazer a utilização do procedimento médico. Está certo. Então, da mesma forma aqui,
Também, o fato de vir um médico estrangeiro ou até um brasileiro que estudou fora do país, isso não importa, dá no mesmo sentido, ele deveria ser avaliado por um processo. A USP faz isso, as universidades federais fazem isso há anos para revalidação de diplomas de médicos, de engenheiros, psicólogos, arquitetos, enfim, de todo mundo que estuda no exterior. Isso deveria ser um procedimento seguido. A questão de, no meio de um período de manifestações populares, aparecer uma proposta desse tipo, é como o Alex falou, algo sem planejamento, a ponto que começou com uma proposta de vamos aumentar o tempo do ensino médio para 8 anos, isso já foi revogado, isso mostra a coisa feita da noite para o dia ali, para mostrar uma ação, mostrar uma resposta. Só que a gente não mostra respostas consistentes desse jeito. Assim, a saúde... Como o Alex deu bem o exemplo da comida, não adianta só você levar o médico e falar assim, nós vamos dar supervisão das universidades federais em 5.000 municípios brasileiros. Como que nós vamos fazer isso? Que tipo de supervisão é essa? Então, nós não estamos falando de um programa com seriedade. Isso não quer dizer que não estejam faltando médicos em algumas áreas, isso não quer dizer que não estejam faltando vagas de residência, porque a gente vê os nossos alunos que saem da faculdade e penam para conseguir uma vaga de residência, para uma formação melhor, que tenha até uma escola que se preocupe um pouco mais com a formação da atenção da área básica. Porque a gente vê os alunos, às vezes, entrando no primeiro ano de medicina falando que querem ser dermatologista, radiologista, isso, aquilo. O cara nem conheceu o caminho da medicina, ele não sabe nem o feijão com arroz, que acho que era o nosso tempo, né, Alex? A gente, quando se formou, a formação era muito mais, você saía um clínico, efetivamente, e posterior a isso você ia fazer o seu aperfeiçoamento. Hoje, a gente teve uma certa inversão de valores, isso também prende o médico a um grande centro. Porque não dá para você ser neurocirurgião numa cidade de 5.000 habitantes. Não dá para você ser psiquiatra numa cidade de 5.000 habitantes. Então, você vai acabando concentrando em grandes núcleos populacionais a maioria dessas especialidades e renegando a populações de muitos outros estados brasileiros e regiões brasileiras a médicos apenas generalistas, como se isso fosse uma solução. Até uma coisa que eu vivi recentemente, eu fui a um congresso fora do Brasil e passei por Londres e vi uma manifestação de funcionários da saúde em Londres, muito grande, reivindicando mais verbas. A gente costuma dizer aqui no Brasil que o padrão inglês é maravilhoso, mas mesmo lá eles brigam, porque saúde precisa de muito investimento, não é pouquinho do orçamento que a União destina, ou os municípios sobrecarregados, como é a realidade hoje do SUS, que vai resolver o problema. A gente precisa efetivamente botar a mão no bolso, gastar, ter um planejamento, uma estratégia a curto, médio e longo prazo, senão a gente não sai disso. Aproveitando esse gancho, doutor Sidney, eu gostaria de deixar aqui para os nossos convidados uma pergunta antes de chamarmos o intervalo. Que é o seguinte, doutor Alex, doutor Sidney, no Brasil, afinal de contas, na área da saúde, falta recursos? Falta gestão? Ou falta ambos? Quer dizer, o que falta de fato para a saúde pública? Mas isso os nossos convidados, os especialistas, respondem no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Viver em Santos é uma ótima oportunidade. Investir é melhor ainda. Por isso, aproveite os empreendimentos prontos Grupo Mendes. Stella Magna, na Ponta da Praia. 3 suítes ou 3 dormitórios com uma suíte. Com lazer completo. Prime Plaza Residence. 4 suítes. Lazer e sofisticação únicos no Gonzaga. Vistamar Premium Offices. O empreendimento corporativo do futuro para você fazer sucesso agora. Grupo Mendes. Seu melhor investimento está aqui. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há 50 anos, formando e educando gerações.
Você procura informação com credibilidade? Aos finais de semana, você fica bem informado ao ler o jornal BOC News, semanário distribuído em residências, estabelecimentos e shoppings de Santos. E nas bancas de todo o litoral, pelo valor de apenas uma moeda. Além disso, durante a semana, você pode acompanhar as principais notícias da região no site bocnews.com e nas redes sociais, como o Facebook. Agora você fica sempre bem informado. Jornal BOC News. Gostoso de ler e bom de negócios. Deixe sua festa ainda mais gostosa com a Sabor em Dobro. Experimente nossos doces e salgados com gostinho de comida caseira e conheça os nossos kits. Delícias que fazem a alegria da sua festa com sabor e economia. Comemore o seu evento no Espaço Buffet Sabor em Dobro. Um amplo salão aconchegante com serviço de garçom e brinquedos para as crianças. Sabor em Dobro, agora com Disque Pizza a partir das 18 horas. Avenida Almirante Tamandaré, 253 Macuco. Fone 32719912. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 14 de agosto, são 8 horas e 30 minutos e nós estamos recebendo hoje, com muito prazer, dois médicos, dois especialistas, professores de medicina, o ortopedista Alexis Carneiro e o psiquiatra Sidney Gaspar. E no final do bloco anterior, doutor Alex, eu deixei uma pergunta e gostaria que o senhor começasse respondendo. Afinal de contas, a saúde pública no Brasil, ela precisa de recursos, precisa de gestão, precisa de ambos. O que falta para a saúde pública no Brasil funcionar de fato? Bom, eu acho que, sobretudo, falta gestão. Porque recursos para fazer uma campanha eleitoral não faltam. Para melhorar a imagem do governo, foram gastos 15 bilhões de reais, ou melhor, 16 bilhões de reais, e destinados 15 bilhões para o programa Mais Médicos. Então, recurso tem. Bolsa Família está aí, tem recurso. Trem Bala, 38 bilhões, tem recurso. 39 ministérios. Só não sai porque não tem quem queira bancar e fazer, mas o governo quer. Então, recurso tem, falta gestão. Quando você vê que neste país formam-se, eu posso não estar atualizado com os números, mas não deu errar muito. Em torno de 2 mil médicos por ano são formados, dos quais 40%, se tanto, conseguem fazer residência. Eles entram num serviço oficial de residência. E sobra aí um remanescente de 60%, 70%, que ficam soltos. O professor Jatene tinha uma ideia já voltada para esse aspecto, de aproveitá-los para um programa, só que com base, com metas bem definidas, com estratégias, e era exatamente para suprir, no médio prazo, a necessidade de termos médicos em todas as áreas do país, mas com formação. Isso é aplicar na estratégia da meta. Bem, se você considerasse que para o atendimento primário, secundário e terciário, ou seja, o primário da periferia, ele tem que, hoje, funciona muito bem através do programa da saúde da família. Só que quando ele fica isolado, sozinho, sem o suporte do secundário, que é aquele onde os especialistas vão dar sequência, já existe ali uma lacuna ruim para a sinergia necessária de um programa com gestão. E aí, quando nós falamos na assistência primária que chega nos hospitais, então aí fica maior ainda essa lacuna. Se houvesse a interação do Estado, do município e da federação, quando o Sidney dizia que é difícil você ter numa cidade de 5 mil habitantes o ortopedista, o psiquiatra, o neurocirurgião, mas haveria um polo que centralizaria as atenções, que era o serviço primário daquele setor. A unidade de saúde em todo o país, ela é composta do atendimento primário, secundário e terciário. Juntos formam uma unidade funcional de saúde. Eu falo em saúde pública. E você teria no Piauí o centro regional, onde haveria o neurocirurgião, o psiquiatra e outros, mas você teria o serviço secundário interagindo com especialistas e o primário no periférico. Poderia vir de onde fosse, pela porta de entrada médicos, mas o Brasil forma um excedente de médicos que adorariam
continuar o sonho de medicina que um dia os fez entrar numa faculdade. E lá ficar 6 anos para ser tratado como um qualquer, em cima de novela que denigre. Isso é gramsciano. Quando o Antônio Gramsci, ideólogo italiano, no pós-guerra russa, idealizou uma revolução sem armas na Itália, que era a revolução comunista, para não utilizar armas, mas nós vamos destruir a sociedade através de destruir seus valores, as estruturas, as hierarquias, destruir a influência da família. Aí nós vamos ter como uma caixa de vidro onde você bota lá uma caixa de marimbondo e espera para ver o que vai acontecer com as abelhas. Vão ficar loucas. Aí você vem com a sua doutrina. Isso é gramsciano. Onde nós vamos chegar? E para aquele menino que um dia viu o pai da ouro dizer, o futuro você vai ver o país que eu vou deixar. Eu não vi. Eu não quero. O futuro para mim é agora. Cadê as metas? Para a gente ver estratégias para o futuro. E isso não tem bandeira partidária. Isso é um dever, é uma obrigação. Como povo, é isso que nós temos que exigir. É isso que nós temos que olhar juntos para a mesma direção. Não olhar de lado para ver, o médico veio, não veio, chamou na frente. O ônibus que não me levou porque não passou reto e me deixou no ponto. E isso falta a gente discutir. Mas... Em resumo, doutor Alex, falta educação. Doutor Sidney, você já fez referência aqui à falta de recursos. Não falta gestão? Gestão. Falta gestão. Falta muita gestão. Obviamente que para mim também falta recursos. Assim, a PEC 29, quando ela foi votada, ela significou a não entrada de 55 bilhões no sistema de saúde pública. E isso é que, de repente, de uma hora para outra, aparece para mais médicos, aparece como uma reserva aí para se fazer política em cima disso. Quando o Alex falava da questão do médico de família, eu lembro, eu fui vice-presidente da Associação Nacional de Médicos Residentes. E na época, quando eu fiz residência, eu fui um privilegiado, vamos dizer assim, porque a residência sempre foi restrita a poucos colegas, poucas vagas. Na época estava se começando, na Santa Casa de São Paulo, uma residência de saúde da família. Isto, nós estamos falando do começo dos anos 80, na época que eu estava na residência. Pois, muitos anos depois, se implanta um programa como esse, e se nós formos ver a quantidade de vagas oferecidas para o programa de residência do médico da família, é irrisório ainda no Brasil. E grande parte dos médicos, às vezes, são atraídos para um projeto como esse por uma questão financeira, porque as prefeituras pagam mal, o governo do estado paga mal, a União paga mal, aparece uma proposta como essa. Só que muitos desses médicos, eles ainda não estão, inclusive, nem com uma qualificação boa para fazer essa generalidade legal. Porque, assim, se a gente pensar, e eu particularmente até conheço algumas pessoas que sabem muito pouco de GO, de ginecologia obstetrícia e que tem que fazer um atendimento desse. Então, assim, nós também, às vezes, criamos programas e nós oferecemos para uma população um profissional não tão qualificado para aquela função, esse é um detalhe, e um outro detalhe, sem uma estrutura de recursos, de formação, etc., que o ajude. Isso também é um problema, isso é gestão, sim. Isso é um projeto de pensar o Brasil lá na frente. É assim, hoje está ruim, e eu lembro de uma palavra, uma vez do Adib Jatene falar uma questão de trocar o pneu do carro andando, que sempre é muito mais difícil. Óbvio que é, mas não dá para a gente falar, não vamos atender ninguém, vamos para reorganizar o sistema de saúde. Mas a gente precisa começar a planejar, precisa começar a estruturar, precisa começar a pensar isso. E a hora que a gente pensa isso com mais afim, com mais força, isso se torna mais uma verdade. Eu queria só lembrar uma coisa, na época que eu fiz administração pública, eu lembro de um professor falar um negócio para mim que eu fiquei incomodado na época. Ele falava assim, o serviço público serve só para controle social, não é para outra coisa. E assim, passados tantos e tantos anos, a gente vai ver isto. No meio de uma manifestação de questionamentos de passagem de ônibus, de uma série de queixas que o Brasil tem da vida pública, da política, nacional. Da insatisfação nacional, aparece um programa mágico, que vamos resolver o problema da saúde, vamos importar médicos da Croácia, Espanha, Cuba, etc., e nossos problemas acabaram.
política das organizações Tabajara, né? Que a gente Só um vai... segundinho, uma parte bem rápido. O programa da saúde da família, Sidney, eu considero heróis os que estão lá na trincheira. É verdade. Que você disse, às vezes, pessoas que não estão preparadas, eles estão sim, eles fazem treinamento e o que eles fazem e suportam na periferia, para mim, são heróis. São heróis e eu falo para quem quiser ouvir. Eles têm 1.500, 2.000 famílias sob suas responsabilidades, fazem horário cumprido, eles vão lá, eles fazem um monitoramento de todas as situações, eles fazem levantamento epidemiológico das diabetes, das gravidez de risco, das hipertensões arteriais, eles mantêm aquilo num controle muito bacana. O problema é quando não conversa com o atendimento secundário, que não fala com o atendimento primário. Mas se a gente pegasse esses nichos individualmente, cada um faz a sua parte, mas não interage Funcionaria com os muito outros. bem. Funcionaria muito bem. E isso precisaria interação federal, União e município. O cidadão vai à unidade básica de saúde, é consultado, é atendido por um clínico geral, digamos assim, que pede um exame. Este exame vai para um ambulatório de especialidades, vai sair dali a 6 meses. Pede-se uma endoscopia, por exemplo, em qualquer unidade básica de saúde, é solicitada uma endoscopia, leva 6 meses, doutor Sidney. Então, aí nós já estamos no segundo e no terceiro estágio. Mas no primeiro, já morreu. Ele foi lá. Ela até sair Ele sozinho enfrenta um povo revoltado. É ali que ele deixa o sangue dele, muitas vezes. Não é só suor e lágrimas, não. Eu vejo, são heróis da medicina e da saúde pública. Heróis anônimos na trincheira da saúde da família. Eu não tenho dúvida, Alex, a questão desse aspecto que você fala, eu conheço bem o programa de saúde da família, e assim, acho que você a minha mulher fala faz de cadeira, parte, eu falo de cátedra. O Alex, tem a Beth lá, que é uma grande profissional nesse sentido. Todos os que eu conheço. Mas assim, eu falo no sentido do planejamento. O fato de ter pessoas como a Beth não significa que o programa da saúde existam só Beths. Mas funciona. Porque muitas vezes, Alex, eu sinto na questão assim, como foi montado o programa da saúde da família? Ele não foi montado com base numa estratégia. Vamos preparar nas escolas médicas médicos para isso, vamos tal. Ele vai aparecendo como vão aparecendo milhares de outros programas. Então, eu vejo hoje muitos alunos recém-formados da Faculdade de Medicina que abraçam o programa de saúde da família, porque é a possibilidade de emprego que eles têm. E qual é a qualificação, a rodagem? Porque, assim, no Brasil a gente tem uma inversão, inclusive, de valores. O médico que trabalha numa situação de emergência, às vezes é o cara que formou ano passado. Quando no mundo inteiro, em muitos lugares, o socorrista, o cara da ponta brava, é o cara que tem quilometragem. A gente não consegue ter essa estratégia, porque a gente não planeja isto. Aquilo vira um castigo. A saúde da família, ela poderia ser um trabalho maravilhoso se tivesse essa articulação que você falou, se as residências médicas oferecessem mais vagas para a saúde da família, se uma série de pré-requisitos, porque senão a gente cai ainda no Brasil, infelizmente, na individualidade de pessoas como a Beth ou como outras. Doutor Sidney, uma pergunta que eu gostaria de formular ao senhor e também ao Alex. E eu vou citar novamente aqui o exemplo das Forças Armadas. Qualquer jovem brasileiro que ingressar nas Forças Armadas, depois de concluir o curso, ele fica o mesmo número de anos servindo aquela força, por exemplo, a FAB. Ele vai prestar serviço na FAB depois de formado, durante o mesmo tempo do curso, porque ele recebeu um curso gratuito, público, pago por todos nós, contribuintes. Não se poderia pensar o mesmo para as escolas públicas de medicina? As escolas, então, quando os alunos se formam, recebem 6 anos gratuitos nas melhores escolas do país, que são as escolas públicas de medicina. E a contrapartida desses alunos, desses formados? Eles não poderiam fazer pelo menos, se não digo 6 anos, mas pelo menos metade desse tempo, servindo, recebendo para tanto e atendendo a população, doutor Alex? Minha opinião? Por favor. Perfeito. Porque se você estudou numa universidade pública, o povo pagou por você. Claro. Se você estudou numa universidade privada, o seu pai pagou e pagou o outro também. Então, é justo, mas dentro de um planejamento. Claro. Não uma coisa imposta, goela abaixo, não. Trabalha isso. O professor Jatene tinha credibilidade para impor goela abaixo do país,
do planeta. O que ele fala é lei. E ele não fez. Por que raios d'água, numa disputa eleitoral, numa pesquisa de opinião onde cai o teu prestígio, você inventa de criar uma excrescência sem um debate prévio e trazer, importar pela porta do fundo, enfiar a goela abaixo não resolve. Agora, estabelece com os alunos da escola pública um planejamento onde ele teria monitoragem para se preparar para aquilo e ele teria o incentivo também financeiro e o reconhecimento como profissional médico, porque ele está cheio de ilusão. Gente, eu fui jovem, eu saí de uma medicina, eu queria só me dedicar ao povo, ao pobre, me dedicar. Mas não podia, não tinha estrutura para isso, não tinha como fazer isso. E os jovens de hoje saem do mesmo jeito. 6 anos depois, ele não é o mesmo de quando entrou. E ele não é aquilo que falam dele e que jogam pedra nele, não é. Não se constrói um projeto se a gente destrói os valores. E o Brasil não privilegia esses valores, não coloca numa situação como quem diz, você é um valor que eu quero preservar, aperfeiçoar, transformá-lo numa coisa melhor, como todos nós, homens e habitantes de um planeta, temos que nos aperfeiçoar. Agora, só jogar pedra, onde nós iremos chegar? Doutor Sidney, você acha que é viável o aproveitamento de alunos formados nas escolas públicas, prestando serviço durante alguns anos para a população, sobretudo a mais pobre? Eu acho sim. Eu também entendo que toda a população paga, da pessoa mais pobre à pessoa mais rica do Brasil, paga a formação de um aluno que prestou USP, Unifesp, Unicamp, enfim, várias escolas públicas que temos aí. Acho que seria uma contrapartida, sim. E concordo plenamente com o Alex que isso também não pode ser aquela mudança do meio do caminho que você está no 6º ano, fala a partir de agora você vai ficar mais 6 anos preso aqui. Acho que isso tem que começar com uma estratégia da escola, uma escola voltada para uma formação mais generalista do médico e não uma formação tão especializada do médico, para que a gente possa implementar ações nesse sentido. Acho que não é penalizar as pessoas, mas é responsabilizar. Sim. Você tem uma responsabilidade social. Você teve a oportunidade de estudar na melhor escola do país de graça. De graça. E quem pagou foi o povo. É justo que você preste serviço para o povo. Serviço, claro. Não tenha nenhuma dúvida. Agora, acho que a gente precisa sempre dar condições para esse estudante, para que ele não quebre o sonho, né? Sem dúvida. Como o Alex fala, gente, é assim, você sai de uma escola médica e, de repente, você, em vez do teu sonho, você vê o pesadelo, aí o desânimo é muito grande. Doutor Sidney, peço sua licença, doutor Alex, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça a pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. O Jornal Boc News está mais perto de você. O semanário que tem na credibilidade a sua marca registrada está disponível em todas as bancas da Baixada Santista. É isso mesmo. Nas 9 cidades da região, você encontra opinião com credibilidade e informação de qualidade sempre aos finais de semana. E o melhor, pelo valor de apenas uma moeda. Peça o Boc News ao seu jornaleiro. Jornal Boc News, gostoso de ler e bom de negócios. Dia 25. Acompanhe com a gente a abertura dos festejos de Nossa Senhora do Monte Serrat.
Vamos juntos, desde a saída do santuário, percorrendo as escadarias até a acolhida na Catedral. Transmissão ao vivo a partir das 4 da tarde. Um momento especial de renovação da fé e homenagem à padroeira da nossa cidade. E no dia 8, acompanhe com a gente a grande festa de consagração. Tudo ao vivo, só aqui na Santa Cecília TV, a TV dos grandes eventos. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta quarta-feira, 14 de agosto. E hoje nós estamos recebendo com muito prazer os médicos Alexis Carneiro, ortopedista, e também o psiquiatra Sidney Gaspar, discutindo saúde pública no Brasil. Eu gostaria de colocar agora aos nossos convidados uma questão que é fruto de levantamento feito junto à Faculdade de Medicina, mostrando que há falta de muitas especialidades no Brasil, especialmente pediatria, ortopedia, traumatologia e psiquiatria. Os nossos convidados, o Dr. Alex é ortopedista e o Dr. Sidney é psiquiatra. Começa com o Sidney. Por que começa com o Sidney? Vamos começar com o Sidney, então. Por que, Dr. Sidney, há tanta falta de psiquiatra no Brasil? Essas especialidades, psiquiatria, pediatria, ortopedia, não são rentáveis, tem muito paciente, é muito problemático. Por que o estudante não quer mais fazer, por exemplo, psiquiatria? Eu acho que assim, a psiquiatria tem alguns aspectos históricos. Durante um certo tempo, o psiquiatra ele era um médico do hospício, um médico distante da prática médica, um médico sem acesso a exames. Então, assim, os estudantes de medicina gostam muito, são jovens, gostam muito da novidade, da imagem. Hoje todo mundo quer trabalhar com uma lâmina de exames, uma coisa desse tipo. Isso foi criando algumas especialidades que chamaram muito a atenção durante algumas décadas. Paralelo a isso, onde houve um certo decréscimo no número da formação de psiquiatras, a população começou a ter uma noção maior da incidência das doenças psiquiátricas. Hoje as pessoas já falam com naturalidade que elas têm depressão, pânico, toque, enfim, várias doenças desse tipo. Então você começou, por um lado, um aumento da demanda, tanto a nível público como a nível privado. Você começa a criar NAPs, CAPs, serviços de atenção em saúde mental em todas as cidades por aí afora. E você, por outro lado, você criou pacientes que vão em busca do médico particular, que seja do convênio, etc. Então, você criou demanda e você não tinha oferta de profissionais. Sim. Então, hoje, a formação de psiquiatras, ela está muito aquém da demanda que se surgiu. Exatamente. E não é porque as doenças apareceram agora, é porque as pessoas passaram a olhar a doença de uma outra forma. A saúde mental tem dados, Chico, curiosos. Por exemplo, a taxa de suicídios nos Estados Unidos, ela é quase 2 vezes maior que a taxa de homicídios. Números como esse se refletem em vários lugares do mundo. Então, você tem problemas de saúde mental muito fortes, muito evidentes. E as pessoas começaram a se interessar um pouco mais por isso. E hoje, felizmente, começa a melhorar um pouco a formação de alguns psiquiatras. Eu tenho o prazer de dirigir um serviço que praticamente todos os médicos que trabalham lá foram meus ex-alunos, assim como o Alex, acho que tem essa vivência também de muita gente que passou por ele, que a gente vai fazendo um pouco de escola, até porque a gente gosta do que faz e faz aquilo com bastante amor, bastante prazer. Hoje, a gente começa a ter um pouquinho mais, mas nós vamos ainda levar seguramente uma década para conseguir ter um número de psiquiatras bem razoáveis para atendimento no Brasil. O Brasil tem uma média de cerca de 3 psiquiatras para cada habitante, para cada mil habitantes. Bom, a Inglaterra tem 9 para cada 1.000 habitantes. Pois Nós temos uma defasagem muito grande. Se a gente pensar que esses psiquiatras estão concentrados no eixo Rio, São Paulo, Belo Horizonte, então, por aí, imagine, o mundo afora de São Paulo não existe. O que acontece por esse Brasil. Doutor Alex, o senhor agora, por que falta ortopedista? Falta estrutura. Nós temos uma sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. É uma sociedade, exemplo da OAB, é o guardião. Sim. Em permanente vigilância. E ela monitora os serviços de capacitação, eles são obrigados a se adequarem aos requisitos da SBOT, que a gente fala a nossa sociedade maior. Mas quem se habilitar a fazer exame de ingresso, R1,
passar para R2, passar para R3 e depois ser aprovado no exame escrito, oral e prático. Terrível. Que aquilo, o residente tira o couro, troca a pele. Tamanho estresse que ele passa 3 anos para ser aprovado ou não no exame da SBOD. Então aí ele é um especialista, que aí ele vai fazer a subespecialidade, então por mais 1, 2 anos, que aí ele vai ser cirurgião de coluna, de pé, de mão, de ombro, o que ele quiser. Bom, se ele em algum momento não aprovar aquele número de inscritos e se ele não tiver a verba necessária instituída pelo MEC para remunerar, o que não é fácil, porque o SUS não remunera. Santos tem a Santa Casa, um excelente serviço, respeitadíssimo serviço de residência. Aliás, com essa história de eu professor, vamos deixar bem claro, eu fui professor numa época e eu tenho saudades dessa época, porque já se passaram mais de 10 anos. Mas hoje eu sou aluno desses, que um dia eu dei algumas aulas. Hoje eu sou aluno. Quem foi professor é sempre professor. Não. E o serviço de residência da Santa Casa de Santos é referência. Mas não dá para formar mais médicos do que aqueles, porque também não tem verbas para fazer com que se adequem à verba do MEC. Mas se eles não tiverem uma aprovação mínima, eles vão para a moratória, e se na moratória não recuperarem, é eliminado o serviço de residência. Então, não é fácil você ter residência e você ter especialistas. Porque, veja, doutora Alex, a sensação que se tem é que essas especialidades, quer dizer, o leigo, é de que são especialidades dificílimas, duríssimas. Ortopedista, vai fazer ortopedia num pé central. Mas não está faltando o governo colocar a sua mão e dizer, nós vamos fazer um programa de residência, porque tem 70%. Atender criança, no caso dos pediatras, não tem hora, é de manhã, de noite, de tarde, na madrugada, sábado, domingo. A mesma coisa, um surto psicótico, psiquiátrico, também é difícil. São especialidades duríssimas, dificílimas. E que, evidentemente, é preciso que o poder público se preocupe com essa questão e estimule essas especialidades para que não falte no atendimento à população. E tem um detalhe, Chico e amigos. A verba do MEC é R$1.000. Se o governo fizesse um programa para capacitação e aperfeiçoamento desses jovens médicos formados e sem espaço em residência, hoje a verba de um PSF ou de um médico desse programa Mais Médicos está em torno de R$10.000. Olha que coisa formidável que seria se fosse apoiado em programa bem feito de gestão. Exatamente. É isso. E com bom salário, um salário atraente. É isso que eu digo, não é para ganhar uma eleição, é para você criar uma solução, como um dia a estabilidade econômica deste país criou uma estabilidade para os novos governantes, assim como a lei de responsabilidade fiscal veio para dar moralidade ao governo aqui e o depois. Qual é o nosso, hoje, programa que me diga que vai ficar para depois? Qual? Verdade. Eu não vejo. Falta exatamente isso. É isso falta estratégia, falta planejamento, falta metas. Incomoda bastante. Doutor Cid, nós já estamos aproximando do final do programa. Eu queria fazer uma pergunta bem objetiva. Uma pessoa hoje que tem um surto, um familiar, enfim, que tem um surto, ele tem o que ele faz? Ele recorre a quem? Ele vai para o PS Central? Existe um PS psiquiátrico que possa atender imediatamente uma pessoa num surto? Olha, Chico, quem tiver um surto está com dificuldade. A gente não tem um serviço bem estruturado de emergência na Baixada inteira. Alguns municípios têm alguns atendimentos com precariedades. Às vezes, um profissional que tem formação em psiquiatria, que trabalha na unidade, que faz esse atendimento. Santos tinha no pronto-socorro da Zona Noroeste um serviço de emergência. Pelas informações que eu tenho, somente 1 ou 2 dias da semana que existem médicos lá. Então, a gente tem dificuldade disso. Chegamos a fazer, via governo do Estado, encaminhar para o governo do Estado, via um programa que tem no Guilherme Álvaro, a construção de uma emergência, mas por enquanto a gente não tem resposta. Fica aí, portanto, um desafio às autoridades públicas do setor de saúde para que resolvam um problema como esse apontado pelo Dr. Cid, da falta de uma emergência psiquiátrica em Santos e na região. Dr. Alex, nós teríamos muito mais a conversar, mas infelizmente somos limitados pelo tempo e chegamos ao final. Gostaria muito de agradecer a sua presença, Dr. Alex, aqui no programa. Obrigado, Chico. Obrigado a todos. Dr. Cid, da mesma forma, muito obrigado pela sua presença, participação aqui no Jornal em Foque.
E amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque a partir das 8 horas da manhã. Mais uma vez eu agradeço a sua atenção, a sua audiência e o seu carinho. E amanhã estaremos de volta. Muito obrigado e até lá. Jornal em Foque. Apoio Miramar Empreendimentos Imobiliários. Inovando o futuro. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.